Olá, queridos. Desejo um dia cheio de graça e paz. Que a presença de Jesus esteja na sua vida hoje e sempre. Receba agora mais uma mensagem celestial, cheia de fé, esperança e direção de Deus. Amado, existe um peso invisível que muitos carregam em silêncio, o peso da falta de perdão. Ele se instala no coração de forma sutil, alimentado pela dor, pela injustiça e pelas feridas do passado. No entanto, aquilo que parece proteção, na verdade, é prisão. Quem não perdoa permanece ligado à dor que deseja esquecer. O Senhor, em sua infinita sabedoria, não nos chama ao perdão como uma opção, mas como um caminho de libertação. Perdoar não é dizer que o erro do outro foi justo, nem ignorar a dor que você sentiu. Perdoar é escolher não viver mais acorrentado ao que aconteceu. É entregar nas mãos de Deus aquilo que você não consegue resolver sozinho. Enquanto houver ressentimento, haverá um bloqueio espiritual que impede a plenitude da paz que o Senhor deseja derramar sobre sua vida. Hoje Deus te convida a abrir mão desse peso. Ele vê suas lágrimas, conhece sua história e entende sua dor. Mas Ele também sabe que existe algo maior preparado para você. Uma vida leve, restaurada e cheia de propósito. O perdão é a chave que abre essa porta. Quando você decide perdoar, algo começa a se alinhar dentro de você e a presença de Deus passa a fluir com mais liberdade em sua vida. A palavra do Senhor nos ensina claramente o poder desse ato. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Efésios 4:32. Se essa palavra falou com você, escreva nos comentários: eu escolho perdoar hoje, ou amém, Deus está me libertando. Muitas vezes, acreditamos que guardar mágoa nos protege de novas dores, como se fosse um escudo contra quem nos feriu. Mas, na verdade, esse sentimento se torna uma raiz amarga que cresce silenciosamente dentro da alma. Ela contamina pensamentos, endurece o coração e rouba a paz que Deus deseja estabelecer em sua vida. O que começou como dor se transforma em prisão quando não é tratado com o perdão. O Senhor não ignora a sua dor, mas Ele também não deseja que você viva refém dela. Há pessoas que seguem anos carregando lembranças que já deveriam ter sido entregues no altar, e enquanto isso, deixam de viver o novo de Deus. O perdão é um ato de fé, não de emoção. Você não precisa sentir vontade para perdoar. Você precisa decidir confiar que Deus fará justiça melhor do que você poderia fazer. Quando você libera perdão, não está absolvendo o erro do outro, está libertando a si mesmo. É como abrir as mãos e deixar ir aquilo que te prendia. E nesse momento, Deus começa a agir de forma poderosa, trazendo cura, renovação e paz ao seu interior. O coração que perdoa se torna terreno fértil para a presença de Deus. A palavra nos alerta sobre o perigo de permitir que essa raiz permaneça, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por meio dela muitos se contaminem. Hebreus 12:15. Se você deseja ser livre dessa raiz hoje, declare nos comentários: eu libero perdão e recebo a paz de Deus, ou glória a Deus, estou sendo curado. Existe algo profundo que precisa ser compreendido. O perdão não transforma apenas o relacionamento com o outro, ele transforma, sobretudo, o seu relacionamento com Deus. Um coração fechado pela dor também se torna resistente à voz do Espírito. Muitas vezes, a pessoa ora, busca, clama, mas sente que algo está travado, e esse bloqueio pode estar ligado à falta de perdão. O Senhor deseja habitar em um coração leve, disponível e rendido. Quando você decide perdoar, você está dizendo a Deus: eu confio mais na tua justiça do que na minha dor. Esse ato de entrega abre caminhos espirituais que estavam fechados. A presença de Deus começa a fluir
A oração ganha força e a alma encontra descanso. Não se engane, o inimigo trabalha para manter você preso ao passado, porque ele sabe que uma pessoa livre pelo perdão se torna espiritualmente forte. Já Deus, em sua graça, te convida a romper hoje com tudo aquilo que ainda te prende. Não importa o tamanho da ferida, maior é o poder de cura que vem do Senhor quando você decide obedecer. Perdoar é alinhar o coração com o céu. É viver de acordo com aquilo que Deus já fez por você. E quando você entende o quanto foi perdoado, encontra força para liberar perdão também. Há feridas que não são visíveis aos olhos, mas sangram todos os dias dentro da alma. São palavras que marcaram, traições que abalaram, rejeições que deixaram cicatrizes profundas. E muitas vezes, por fora, tudo parece estar bem, mas por dentro existe um clamor silencioso por cura. Deus conhece cada detalhe dessa dor que você carrega e hoje Ele te chama para um processo de restauração através do perdão. Não pense que o tempo por si só cura todas as coisas. O tempo pode até amenizar, mas só Deus pode restaurar completamente. E Ele faz isso quando você decide entregar a Ele aquilo que te feriu. O perdão é como um remédio espiritual. Pode parecer difícil no início, mas é o que traz a verdadeira cura. Enquanto você segura a dor, ela permanece viva. Quando você libera, Deus começa a tratar. Talvez você pense, mas foi injusto demais. Eu não merecia passar por isso. E é verdade, muitas dores são injustas. Mas permanecer preso a elas também é uma injustiça contra a sua própria vida. Deus não quer que você viva limitado por aquilo que aconteceu. Ele tem algo novo, mas é necessário deixar o passado no lugar certo. Hoje é o dia de decidir não viver mais ferido, mas curado. O Senhor está pronto para tocar sua alma e restaurar aquilo que foi quebrado. Basta dar o passo do perdão e confiar no agir dele. Existe um engano muito comum: acreditar que perdoar é esquecer completamente o que aconteceu. Mas o perdão verdadeiro não depende da memória, e sim da decisão do coração. Você pode até lembrar daquilo que te feriu, mas já não sentirá o mesmo peso, a mesma dor, a mesma prisão. Isso é libertação, isso é obra de Deus dentro de você. O Senhor não exige que você apague sua história, mas que permita que Ele a transforme. Aquilo que foi motivo de dor pode se tornar testemunho de cura. Porém, isso só acontece quando você decide não alimentar mais o ressentimento. Cada vez que você revive a mágoa, é como se reabrisse uma ferida que Deus deseja cicatrizar. Perdoar é um processo. Em alguns casos, é uma decisão diária. Há momentos em que você precisará reafirmar essa escolha diante de Deus, dizendo: Senhor, eu ainda sinto dor, mas escolho perdoar. E é nesse posicionamento sincero que o Espírito Santo começa a agir profundamente, trazendo paz onde antes havia tormento. Não permita que suas lembranças sejam dominadas pela dor. Permita que Deus ressignifique cada uma delas. Ele é especialista em transformar histórias quebradas em caminhos de vitória. O que hoje parece difícil, amanhã será prova do agir poderoso do Senhor em sua vida. A palavra nos mostra que Deus não apenas perdoa, mas escolhe não reter nossas falhas. Porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais. Hebreus 8:12. Se você deseja viver esse processo de libertação, declare: eu escolho perdoar todos os dias, ou Deus está mudando minha história. Há momentos em que o maior desafio não é perdoar o outro, mas perdoar a si mesmo. Muitos carregam culpas do passado, decisões erradas, palavras ditas no impulso, caminhos que trouxeram dor, e mesmo depois de pedirem perdão a Deus, continuam se condenando, como se não fossem dignos de recomeçar. Mas essa não é a vontade do Senhor para a sua vida. Deus não apenas perdoa, Ele restaura.
Quando Ele libera perdão sobre você, não o faz pela metade. Ele não mantém um registro para te acusar depois. A culpa que você insiste em carregar já foi tratada na cruz. Permanecer preso a ela é como rejeitar aquilo que Deus já liberou. É preciso entender, aceitar o perdão de Deus também é um ato de fé. Enquanto você não se perdoa, sua alma permanece em conflito. Você se limita, se sabota e acredita que não merece viver algo novo. Mas o Senhor te chama hoje para sair desse lugar. Ele quer renovar sua identidade, limpar sua consciência e te fazer caminhar com leveza novamente. Perdoar a si mesmo é reconhecer que Deus é maior que os seus erros. É confiar que o sangue derramado foi suficiente para te purificar completamente. Você não é definido pelo seu passado, mas pela graça que te alcançou. O perdão também é uma arma espiritual poderosa contra aquilo que tenta destruir sua paz. Muitas batalhas que você enfrenta não são apenas externas, mas internas. São pensamentos que acusam, lembranças que ferem, sentimentos que aprisionam. E muitas vezes, tudo isso encontra espaço justamente onde o perdão ainda não foi liberado. O inimigo se aproveita da falta de perdão para manter a mente inquieta e o coração sobrecarregado. Ele tenta fazer você reviver a dor, alimentar a revolta e permanecer preso ao passado. Mas quando você decide perdoar, você quebra esse ciclo. Você fecha portas espirituais que estavam abertas e permite que Deus estabeleça ordem dentro de você. Perdoar não é fraqueza, é autoridade espiritual. É um posicionamento que declara: eu não serei dominado pela dor, eu serei guiado por Deus. E quando você toma essa decisão, há uma mudança no ambiente espiritual ao seu redor. A opressão perde força, a paz começa a reinar e a presença de Deus se torna mais evidente. Talvez você não perceba imediatamente, mas cada ato de perdão gera libertação. É como remover correntes invisíveis que limitavam sua caminhada. Deus quer te ver livre, leve e fortalecido. E esse caminho passa pela escolha de perdoar, mesmo quando parece difícil. A palavra nos orienta a viver em vigilância espiritual. Não deis lugar ao diabo. Efésios 4:27. Se você deseja fechar todas as portas espirituais negativas hoje, declare: eu libero perdão e tomo autoridade espiritual. Ou, Deus está me libertando completamente. Há relacionamentos que foram quebrados pela dor, palavras mal colocadas e atitudes impensadas. Muitos desses vínculos poderiam ser restaurados, mas permanecem distantes por causa do orgulho e da falta de perdão. Deus é um Deus de reconciliação e, sempre que possível, Ele deseja restaurar aquilo que foi perdido. No entanto, é importante entender: nem toda reconciliação depende apenas de você, mas o perdão sim. Você pode não conseguir restaurar um relacionamento completamente, mas pode libertar o seu coração de toda mágoa. E quando isso acontece, mesmo que o outro não mude, você já estará livre. O perdão abre portas para a restauração, mas também traz paz, mesmo quando não há retorno. Ele te posiciona em um lugar de maturidade espiritual, onde você não depende das atitudes do outro para viver em paz. Você passa a viver guiado por Deus e não pelas circunstâncias. Se houver oportunidade de reconstruir algo, faça isso com sabedoria, oração e direção do Senhor. Mas nunca permita que a falta de resposta do outro impeça você de viver a liberdade que Deus tem para você. Sua paz não pode estar condicionada a terceiros, ela precisa estar firmada em Deus. Amado, o perdão não apenas liberta você, mas também impacta tudo ao seu redor. Um coração curado se torna instrumento de cura. Uma vida restaurada passa a refletir a graça de Deus em cada atitude, em cada palavra, em cada decisão. Aquilo que antes era dor começa a se transformar em testemunho vivo do poder de Deus.
Muitas pessoas ainda não experimentaram a verdadeira paz porque estão presas a sentimentos que não conseguem soltar. E muitas vezes Deus usará a sua vida como exemplo para mostrar que é possível viver diferente. Quando você perdoa, você rompe um ciclo que poderia se repetir por gerações. Você escolhe um novo caminho. O perdão também transforma a forma como você enxerga as pessoas. Onde antes havia julgamento, começa a surgir misericórdia. Onde havia dureza, nasce compaixão. Isso não significa aceitar tudo, mas significa olhar com os olhos que Deus te ensinou a usar. É uma mudança profunda que começa dentro e se manifesta fora. Deus quer te usar como canal de reconciliação, como alguém que carrega paz em meio ao caos. Mas isso só acontece quando o seu coração está limpo. Não há como transmitir aquilo que não se vive. Por isso, o Senhor trabalha primeiro em você para depois alcançar outros através de você. A palavra revela essa missão que recebemos. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. 2 Coríntios 5:20. Se você deseja ser instrumento de Deus na vida de outros, declare: Senhor, usa minha vida para levar paz. Ou, eu sou canal de cura nas mãos de Deus. Chegamos até aqui, e talvez você tenha percebido que o perdão não é apenas uma escolha difícil, mas uma chave poderosa que transforma completamente a sua vida. Ao longo dessa caminhada, Deus foi falando ao seu coração, revelando áreas que precisavam ser tratadas, lembranças que precisavam ser entregues e sentimentos que precisavam ser curados. Agora, este é um momento decisivo. Não é mais sobre entender, é sobre agir. Tudo aquilo que o Espírito Santo trouxe à sua memória não foi por acaso. Deus está te dando a oportunidade de viver um novo tempo, livre de cargas, livre de dores e livre de tudo aquilo que te impedia de avançar. O perdão não é o fim de uma dor, é o começo de uma nova vida. Talvez ainda exista resistência dentro de você, mas saiba, Deus não te pede algo sem te dar força para cumprir. Ele está com você nesse processo. E quando você dá esse passo, mesmo que com lágrimas, Ele te sustenta, te cura e te restaura por completo. Hoje é o dia de encerrar ciclos, de liberar pessoas, de soltar o passado e de permitir que Deus escreva uma nova história na sua vida. Não adie mais aquilo que pode transformar seu presente e seu futuro. O perdão é a porta que Deus está colocando diante de você agora. A palavra do Senhor declara: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Colossenses 3:13. Se essa mensagem falou profundamente com você, escreva: eu sou livre pelo perdão, ou Deus restaurou minha vida hoje. Agora, com todo o seu coração, eu te convido. Feche seus olhos onde você estiver e vamos entrar em um momento de oração. Entregue tudo a Deus, libere perdão e permita que Ele cure cada parte da sua alma. Hoje é o seu dia de libertação. Senhor Deus Todo-Poderoso, nesta hora nos colocamos diante da Tua presença com corações sinceros e rendidos. Tu conheces cada dor, cada ferida escondida e cada lembrança que ainda pesa em nossa alma. Nada está oculto aos Teus olhos. E mesmo assim, o Teu amor nos alcança e nos chama para viver uma vida de liberdade. Pai, hoje decidimos liberar perdão, não pela nossa força, mas pela Tua graça que nos sustenta. Entregamos a Ti toda mágoa, todo ressentimento e toda dor que ainda carregamos. Sabemos que perdoar não é esquecer, mas confiar que Tu és justo e cuidas de todas as coisas. Toma, Senhor, tudo aquilo que nos aprisiona e nos impede de viver plenamente a Tua vontade. Também te pedimos, Deus, ajuda-nos a perdoar a nós mesmos. Muitas vezes nos condenamos por erros do passado, mas hoje recebemos o Teu perdão e a Tua misericórdia.
Purifica nossa mente, limpa nosso coração e renova nosso espírito. Que toda culpa seja removida e que a tua paz governe dentro de nós. Espírito Santo, visita cada vida agora, trazendo cura profunda, restaurando emoções e fortalecendo aqueles que estão fracos. Que o perdão seja uma semente plantada hoje, gerando frutos de paz, alegria e libertação. Declaramos que somos livres, restaurados e renovados pelo teu poder. Em nome de Jesus, entregamos tudo a ti e confiamos no teu agir. Amém. Meus queridos, compartilhem essa mensagem para que a palavra de Deus chegue até aqueles que precisam de cura, libertação e um novo começo. Que essa mensagem alcance corações feridos e leve a luz do Senhor a cada vida necessitada. Seja um instrumento nas mãos de Deus e permita que essa palavra transforme não apenas você, mas também muitos ao seu redor. Eu volto amanhã para mais uma terapia celestial, em nome de Jesus.